Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito. Mais uma vez, estamos de volta aqui com a Palavra de Deus. Quero te desejar um dia abençoado, uma sexta-feira plena, prometendo aí um final de dia maravilhoso, final de semana também abençoadíssimo. E é o que eu te desejo, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, é raro, mas acontece de vez em quando, né? A gente hoje eu vou falar sobre uma coisa muito pessoal. Sabe aquelas madrugadas que você acorda do nada assim e sente o estômago roncar? Aí você se lembra do que tem na geladeira. Ou pensa, né? Olha, eu vou me levantar, vou fazer um leite quente. Mas logo a vontade vai embora, porque o ônus de se levantar, né, às vezes numa madrugada fria, tem que nos tira assim o empenho, né? Primeiro, depois a esposa, né, que abre um olho só e diz assim, olha, já vai levantar para comer? Não é a hora disso. Esse comentário, irmãos, me serviu de reflexão em Isaías 28, né? Que diz que é assim também com o faminto, né? Que sonha, que está comendo, mas aí ele acorda e se sente vazio, desfalecido, e acha, né, a sua alma com sede, e assim será toda a multidão das nações, né? Isaías diz isso, que rejeitarem a Deus. Olha, meditando um pouquinho, né, nesse texto, no tempo de Isaías, a nação de Judá, né, a capital, tinha como capital Jerusalém, era chamada também de um Monte de Sião, e eles estavam sob grande ameaça, né? Os exércitos inimigos, né, eles estavam à espreita, se preparavam para atacar, e a vitória deles parecia certa, né? E é nesse momento de tensão que Deus então entrega essa grande profecia, né? Ele diz que a vitória daqueles inimigos seria como uma ilusão, né? Uma miragem. Eles sonhariam com o banquete da conquista, mas na hora da realidade acordariam, né, de mãos vazias, derrotados pelo poder soberano de Deus. E essa imagem desse sonho, né, que não satisfaz, transcende a história, passa pelo tempo e se torna para nós uma espécie de metáfora, né, para que mostre a condição de toda a humanidade, a realidade, né, do mundo sem Deus. Olha, o mundo, nós sabemos, ele vive um sono espiritual, né, sonhando com coisas que prometem preencher, satisfazer, mas que no final não passam de ilusão, né? A mensagem de Isaías, entendo eu, que é um chamado para a hora do despertar. Entender esse momento e despertar, né, para saciar a alma da forma certa. Momento em que a alma percebe que os seus sonhos vazios não podem se comparar à realidade sólida que há em Cristo. Olha, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela nos mostra, como sempre eu digo, né, que só existem dois caminhos, né, o da vida e o da morte, da bênção e da maldição. E quando Pedro, eu lembro da pergunta de Pedro a Jesus, ele falou para Jesus, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele estava, na verdade, reconhecendo, né, que fora de Cristo o homem caminha com a alma faminta e sedenta, né? O texto de Isaías, ele vai descrever perfeitamente a condição desse homem que vive sem esperança, né? Agora, não tenho dúvida disso, né? O mundo vive uma ilusão de satisfação. O texto lá de Isaías diz, será também como um faminto, que sonha que está comendo, mas acordando se sente vazio. A primeira figura
é de uma pessoa faminta. A fome é uma necessidade básica. Um vazio, né? Que pede para ser preenchido, né? E no seu sonho, essa pessoa encontra um banquete, né? Ela imagina uma geladeira cheia, né? Come, sente o gosto e, por algum momento, né, a agonia da fome desaparece, né? No sonho, a satisfação é real, né? Espiritualmente, o homem sem Deus vive essa mesma ilusão. Ele tem a fome na alma, um vazio que nada no mundo consegue preencher. Então, o que ele faz? Ele começa a sonhar. Ele sonha que o sucesso profissional vai satisfazer, ele sonha que o dinheiro, os bens materiais, o reconhecimento das pessoas vão preencher seu vazio, né? E nesse sonho, ele se sente, vamos dizer, pleno, ele se esforça, ele luta, ele conquista, ele come desses banquetes, mas a hora de despertar sempre chega, né? A hora do pagamento sempre chega, né? Ah, meus irmãos, isso é uma realidade. O sucesso se mostra vazio, o dinheiro não compra a paz e os aplausos desaparecem. Ele acorda e percebe que, apesar de toda a sua alma, de todo o esforço da sua alma, ela continua faminta, vazia. A solução de Deus, a solução de Deus para essa fome não é um sonho, né? Mas uma realidade. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, está escrito: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E aí eu faço aqui uma pergunta, né? Em que banquete ilusório você tem colocado, né? Você tem tentado se alimentar? Talvez seja a busca incessante por aprovação nas redes sociais, no trabalho excessivo para alcançar status ou no consumismo para encher um vazio interior. E eu te digo, querido, Jesus nos convida a despertar desse sonho, né? Aliás, eu não diria nem sonho, porque para mim isso se desemboca num pesadelo, né? E ele nos convida a nos alimentar dele, o único pão que pode verdadeiramente matar a nossa fome, a fome da nossa alma. O texto de Isaías continua e diz, né, que o sedento que sonha que está bebendo acorda e percebe a sua alma desfalecida com sede. A segunda figura é de alguém com uma sede desesperadora, né? No sonho ele acorda, ele encontra uma fonte de água fresca, ele bebe, sente o alívio por um momento, a sede é saciada, mas é apenas um sonho, né? É apenas um acordar para a realidade. E essa realidade é cruel muitas vezes, ela continua, a alma continua desfalecida, com a garganta seca, né? Clamando por água. E esse é o retrato do homem que busca alívio, né, para sua sede nos poços, né, deste mundo. Ele sonha que o entretenimento constante vai aliviar sua angústia, ele sonha que os prazeres momentâneos ou os relacionamentos superficiais vão matar sua sede, né, de significados. Ele bebe dessas fontes, mas no final são como cisternas rotas, né, que não retêm as águas, como diz lá Jeremias 2, né? O alívio é passageiro, né? O despertar sempre vai revelar uma alma ainda mais sedenta. A resposta de Deus para essa sede não é uma miragem, mas uma fonte verdadeira, real. João 4 afirma que quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que Jesus der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que Jesus dá será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, né? Então, outra pergunta. Onde você tem tentado matar a sede da sua alma? Em distrações, em festas, em maratonas, né? Em buscas que sempre te deixam querendo mais? Esses são sonhos que nunca poderão saciar a alma. Jesus ele se oferece como a fonte de água viva. Então, beber dele é encontrar o alívio que não apenas mata a sede, mas se torna
uma fonte eterna dentro de nós, jorrando para a eternidade. Quanto ao a nossa realidade, muitos aparentam estar satisfeitos, né, postando fotos dos seus banquetes, de suas festas, mostrando suas fontes de alegria, mas creia nisso, por dentro, muitos estão vivendo o pesadelo de Isaías 29, que diz que eles acordam, né, todos os dias com a alma vazia e o coração sedento. Eles lutam com as suas próprias forças, recusam a bênção real de Deus e permanecem presos nesse ciclo de ilusão. Olha, eu termino essa mensagem repetindo o Salmo 107, né? Na qual Deus diz: fartou a alma do sedento e encheu de bens a alma do faminto. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Um grande abraço, um beijo no teu coração. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Olha, dê um like nessa mensagem, inscreva-se nesse canal, né? Compartilhe ela com alguém, isso é muito importante. Amém? Bom final de semana, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.